Olá, amigos do WG Podcast, bem-vindo a mais um episódio. Já não sei mais nem o número do episódio, só sei que vem acontecendo um melhor do que o outro. Gostamos tanto de falar de esporte que esta semana nós exibimos um episódio com Carlos Ferreira, jornalista da Liberal e Globo, e agora continuo nesta área do jornalismo esportivo. Aqui estou com o radialista, cronista Cláudio Guimarães, com larga história no esporte, no rádio esportivo, cronista também, e o Cláudio vai conversar com a gente sobre muitos detalhes principalmente da Semana da Pátria, mas também vamos explorar um pouquinho essa enciclopédia, saber um pouco de como está sendo avaliado o esporte paraense, o esporte amador, o esporte que ele acompanhou esses dias, mas também o esporte profissional, né, o futebol profissional. Tá? Muito obrigado pela tua audiência, se inscreva no nosso canal, espalha por aí que a gente está bombando. Cláudio Guimarães, muito bem-vindo, um prazer enorme receber a enciclopédia do futebol, o Bola para Frente. Cláudio Guimarães, muito bem-vindo ao WG Podcast. Muito obrigado, Alailson, pelo convite. É um prazer, claro, estar aqui, sobretudo participando desta mesa que não é redonda, ela é bem retangular, mas é possível a gente discutir, conversar e, sobretudo, contar alguma coisa do que a gente sabe nessa minha longa trajetória de jornalista esportivo, que já chega a 63 anos, contando com Bragança. Só na capital já vamos para 60 anos. Que dá para destacar dessas mais de 6 décadas, né, trabalhando no rádio? O que você podia assim, escolher assim, algo pitoresco? O que é que você acha? O que é que você é perguntado, é questionado na rua e que tem muita gente querendo ouvir? Eu tenho assim alguns detalhes em toda a minha carreira, desses 63 anos, que sempre que me fazem entrevista igual, eu pontuo. Eu começo quando eu me decidi a ser locutor esportivo. Sempre me pergunto, como é que veio o negócio? Porque eu tinha duas pretensões quando estudante, era ser ou piloto de aeronáutica ou engenheiro agrônomo. Já cheguei a fazer 6 meses de escola de aeronáutica, desisti, terminei indo para agronomia, mas nunca deixei de ser cronista pelo seguinte. Quando tinha treino do Paroquial e do Bragança, no antigo campo do Bragança, Clube dos 22, e aqui no Clube do Paroquial, a educadora na época estava em fase experimental e estava fazendo teste para vários tipos de locutores. Tinha teste para locutor esportivo. Aí sabe o que eu fiz? Por minha livre e espontânea vontade, eu ia para os treinos, pegava a latinha, pegava a caixa de fósforo e imitava uma transmissão fazendo os treinos. Uma vez o Mário Graxa me viu. Narrando. Nunca foi repórter. Só por alguma vez. Eu sempre digo, eu sou um dos poucos, talvez, do Brasil, que já comecei como locutor esportivo. Aí ficava à margem do campo, sentado, narrando. Uma vez o Mário Graxa viu. Disse, olha, Cláudio, fala para teu pai, para tua mãe lá na rádio escrever, está vendo o teste para locutor esportivo. Aí eu cheguei em casa e falei, não, isso não é coisa. Não, vai fazer outra coisa, isso não pode fazer. Tá bom. Aí quando foi um dia, eu encontrei com o Paulo Montenegro, não sei se tu conheceste, com o Zebi. Os dois chegaram comigo, olha, eu estou sabendo que tu andas fazendo aí umas transmissões, já te inscrevemos lá do concurso da rádio. Como vocês inscreveram? Você não fala, não, é só que teu pai e tua mãe não querem, nós te inscrevemos lá com o Walter Cruz, é que ele estava organizando, porque já tinha sido contratado para ser a pessoa que ia apresentar os programas esportivos e ser o comentarista da rádio. Eu me lembro quando no dia do teste, a Rádio Educadora ainda era bem aqui, perto do Natal. Sim. Hoje é uma farmácia. E ali que era a Rádio Educadora. Ao lado do Santa Terezinha. Onde depois foi até Emater. Era de comprido assim. Sim. Rapaz, eu fui lá meio acalhado, eu tinha 13 anos na época, quando eu cheguei lá. Porque eu contei, tinham 115 meninos na fila, mocinho igual eu vou fazer. Aí eu vim umas 3 vezes da esquina e voltava. Eu faço ou não faço? Eu faço. Aí resolvi fazer. Porque era um teste seguinte, era um teste que você imitava um jogo da sua cabeça. Sim. E depois eles faziam, te lembra não sei se por aqui ainda se pratica o Celotex. Celotex, sim, né? Lembra? Hoje não tem mais, mas eu lembro. Aí ficava lá o Walter Cruz, o Rafael, que era um operador da rádio, já em teste também, fazia uma brincadeira no Celotex, como se fosse um jogo de futebol, e a segunda fase era narrando aquilo, com times definidos e tudo mais. Aí eu sei que eu fiz o teste. Fui para cá. Tem muita criatividade. Deixava o endereço, tudo, eu me lembro como se fosse hoje. Só tinha uma vaga e fui eu chamado. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho outro ponto que é muito interessante esse na minha vida. O dia que a Rádio Educadora foi inaugurada, até hoje eu lembro, 12 de novembro de 1960, a festa foi no sábado, inauguração, cheia de autoridade, arcebispo aqui, governador, prefeito, os políticos da época, foi tudo nesse prédio antigo da Rádio Educadora. Até hoje eu não sei como coube tanta gente ali.
Pois bem, aí no dia seguinte era tradição isso, foi o Círio de Bragança, e era a tradição naquele tempo do Círio, uma cidade do interior, hoje não se faz mais isso. Sempre vinha um time grande da capital jogar. Isso é uma atração, né? Não se preocupava se ia beber, se ia comer o pato, sempre tinha um jogo de atração. E o Paysandu veio jogar. E aí, como tinha esse jogo, a educadora, eu não tinha transmitido nenhum jogo oficial ainda pela rádio, tinha só passado no teste, feito uns outros testes em treinos também, pediu para a Rádio Clube mandou o Miguel Cohen, que era o segundo locutor na época, substituto direto do Edir Proença, e o José Salame. O Salame veio para ajudar no esporte e ajudar na transmissão do Círio também, que a rádio transmitiu o Círio pela você. Quando foi de tarde lá no campo do Clube dos 22, onde é a Praça Rosa Blanco hoje, lá que foi o jogo, me lembro que o jogo foi 2-1 para o Paysandu. Aí quando eu estava assim, uns 5 minutos para acabar, o que aconteceu? Como eu não estava escalado praticamente para nada, embora tenha sido apresentado por Salame e Miguel Cohen, como sendo o locutor que passou no teste, fizeram assim uma cabine improvisada, para comer dessa altura, colocaram a cadeira e ficaram transmitindo o jogo. Eu sentei bem na ponta. Minha responsabilidade era na peru do campo, pegava a escalação e trazia para eles. Se tiver alguma substituição, eu trazia. Qualquer detalhe ali, nada mais que isso. Mas eu não sei que deu na cabeça do Cohen, e foi a minha grande chance na vida, porque quando faltavam 5 minutos para o jogo acabar, esse tempo não tinha crédito, não tinha prorrogação, não tinha nada. Foi interessante que naquele tempo o rádio dominava, né? Era mais gente olhando. Miguel Cohen transmitindo o jogo que olhando para o jogo. Aí o Cohen, faltando 5 minutos para acabar, ele disse simplesmente o seguinte: bom, a rádio tem um só locutor esportivo. E esses minutos finais vão ser com ele. Levanta aí, Cláudio, transmite aqui. Eu confesso, eu sempre digo que eu não sei o que eu disse em 5 minutos. Até hoje eu não sei o que eu falei. Mas eu devo não ter feito coisa ruim, que até hoje eu estou no ar. E tem um terceiro ainda dentro dessa carreira inicial, que isso é muito marcante. Passou um diretor no Rádio Educadora de Bragança, que eu não sei se é do tempo de muita gente, Padre Aloysio Meno. O cara era muito arrojado e gostava de esporte. Sabe o que ele fez? Ele colocava a linha para o campo do Paracal, linha para o campo do Bragança, e ia transmitir futebol do Campeonato Bragantino. Eu lembro que uma vez roubaram todo o fio de cobre aqui do Paroquial para a rádio, a transmissão ainda era bem aqui, perto da maternidade. No Padre Luiz, né? Aí o Dom Jambelli disse, e o Tony dizia ao Corói, acabou isso, vai transmitir. Pô, olha o prejuízo aí. Não sei como ele conseguiu o fio de novo. Sabe o que ele fazia? Quando acabava o jogo no campo do Paroquial, ele conseguia um montão, tirava o fio tudo e levava para a rádio. Chegava 10 horas com o fio de volta. Olha que mão de obra. Era. Mas continuou transmitindo. Aí, rapaz, quando foi uma vez, eu comecei a transmitir futebol na Rádio Educadora, o jogo do Campeonato Bragantino, Paroquial, Time Negra, Bragança, América, que já existia nesse tempo, já ali por janeiro de 61, mais ou menos. Até hoje eu me lembro que esse fato ocorreu em 3 dias antes de eu completar 15 anos. Eu tinha 14 anos na época. Teve um Remy Paysandu em Belém no dia 21 de maio. Eu faço dia 24 de maio. Aniversário. Aí quando foi assim, uns 3 dias antes, o Padre Luiz ia saindo do colégio. Fica, eu quero falar contigo. Não fala nada para ninguém. Nós vamos transmitir esse rapaz mesmo. Mas como? Deixa comigo. Sabe o que ele fez? Naquele tempo, o chefe do trem aqui em Bragança era o tio Augusto Pinheiro, pai do Carlinhos. E o chefe do trem na Estação Central de Bragança era meu padrinho, Raimundo César Filho. Tá? Que era primo da mamãe. Ele conseguiu convencer os dois por serem bragantinos. Sabe o que ele conseguiu? Um serviço que era tipo se fosse um SSB, te lembra do SSB? Era um sistema de transmissão de som que a estação tinha, porque quando as autoridades, caso na época Magalhães Barata, Moracaba, vinham para o interior na Litorina, que era um carrinho especial que corria em cima do telho com ventilador, era tipo assim um carrinho VIP, pegava 10 pessoas, eu me lembro. Quando ele vinha para a cidade do interior, esse sistema era usado, mas olha, o governador acabou de sair de Castanhal, tá, rumo de Igarapiaçu, era um comunicador que tinha. Sim. Ele conseguiu isso para a gente fazer. E foi da Rádio Clube com Wilson Assunção e com a Edir Proença, conseguiu que metesse uma linha da estação do trem para Curuzu. Eles têm umas cabines, eram do lado aqui onde o trem passava, na Avenida Almirante Barroso. E eu, de manhã cedo, a equipe da Rádio Clube foi lá, prestou serviço com ele, colocaram o fio na rádio, no estádio da Cruz, mas eram aquelas cabines de madeira antiga. E assim, no dia 21 de maio de 1961, eu transmiti o primeiro repá da minha vida, tinha 14 anos, é um orgulho que eu tenho, que eu sou o locutor esportivo que transmitiu clássico numa cidade mais novo que existe, nunca ninguém. O Zé Carlos Araújo contou que um locutor chamado, Oswaldo, vou já me lembrar do segundo nome dele, da Tupi, chegou a transmitir o Fla-Flu, porque o locutor principal, que era o Dalcei Camargo, adoeceu na hora do jogo de chegar no Maracanã e teve que transmitir. Tá?
E ele transmitiu, na época ele tinha 18 anos, então, naquela época com 14. Até hoje eu me lembro que o jogo foi 2-0 para o Paysandu, decisão de turno, 2 gols do Fernando Pau Preto, um jogador que era assim no Paysandu, e outro detalhe nesse jogo. O árbitro foi Armando Marques, primeira vez que ele apitou um jogo no Pará. Um fato marcante, iniciais da minha carreira são esses. Dá para entender agora porque chamam de enciclopédia do futebol. Você viu os nomes e as datas. Só faltou dar o horário aí, exato, né? Com os segundos e tudo. Cláudio, quantos anos você tem, vem transmitindo aqui, vem participando dos Jogos da Semana da Pátria, já que Bragança viveu entre essas 2 semanas, né? Mas bem o mês de agosto todo, né? Dos Jogos alusivos à Semana da Pátria. Com o torneio deste ano, 11 anos. Que eu venho desde o tempo da Rádio Educadora de Bragança, ainda com Celso Leite, com o Danilo, o convite partiu do Danilo na época. Ele achou interessante que a gente queria dar um molho melhor das transmissões, trazendo gente conhecida. Me lembro que um ano eu não pude vir, que eu estava num compromisso fora de Belém, o Ronaldo Porto até veio fazer em meu lugar. E dos 11 anos, 10, porque um eu não vim, que foi o Ronaldo Porto. E já depois que o Danilo se transferiu para a Rádio Pérola, é o 5º ano que eu cobri com ele. E venho sempre com muita satisfação, porque é muito bonito ver aquele ginásio cheio. Era bom se tivesse um ginásio maior, sinceramente. Esse era um dos assuntos que ia tocar com você, Cláudio. Não prolonguei isto muito com o Ferreira, porque o Ferreira ainda não tinha a dimensão que era a Semana da Pátria de Bragança, não tem essa rodagem na Semana da Pátria que você já tem. E falar que eu acho que bateu no teto, bateu no limite. Chega, nós não podemos mais submeter o povo de Bragança, o torcedor bragantino, o torcedor paraense, que vai ao ginásio assistir os jogos e passar por aquele constrangimento de ter que estar lá 6 horas da tarde, 6 hoje em dia, se empurrando. Hoje é de dia. Um dia de final, por exemplo, sai da noite, a gente fecha o portão, fica mais gente fora que deu. Em 2017, eu fui para lá às 5 horas da tarde, lá já fiquei. Aí eu poderia ter chegado depois, mas aí seria abuso. Seria abuso eu poder ter a credencial. Você sabe que houve um fato interessante comigo, em 2018. Já era com a Pérola, acho que foi o 2º ano da Pérola. Houve sempre que a gente chega aqui, tem amigo que chega, que é isso, que é aquilo, me entretinha nos papos, nas conversas, e aí me atrasei na chegada do ginásio. Estava previsto para eu chegar às 7 da noite, cheguei às 8h15, estava tudo fechado, eu não conseguia entrar. Porque nem falar com quem estava organizando, que o guarda eu conseguia, que eu ficasse uns 10 metros dentro, chamava e ninguém vinha. Aí sabe como eu consegui entrar, para minha sorte? Te lembra daquele massagista do Bragantino? Carequinho me pegou pela mão. Ele levou para o lado de trás do ginásio, tinha outro portão, chamou um guarda, chamou um guarda que ele conhecia, o guarda não queria conversa, até que eu acho que ele falou no meu nome, o guarda, você entendeu? Aí eu passei no verdadeiro corredor polonês, porque era todo mundo querendo entrar. Consegui entrar pelos fundos. Então tem esse problema realmente. Tem esse problema que não é de hoje, ele já vem há muito, e o lamento é que não vejo se falar neste assunto. Era a hora do ginásio municipal, do ginásio estadual, 20 mil. Não adianta fazer para 10. Aí diz assim, não, mas só enche na Semana da Pátria. Depende. É só você ter promoção, tem ação que vai encher sempre. Aqui nós temos. Faz multiuso, né, Luiz? Serve para outras coisas. Shows. Aqui nós temos eventos religiosos das 2 igrejas. São feitos lá. Congressos de missão da Assembleia de Deus, tem os eventos da Igreja Católica, nós temos eventos esportivos, nós temos que estimular. Jamais, eu duvido que Bragança teria um elefante branco igual Manaus tem aquele estádio que foi feito para a Copa do Mundo. Com certeza não. Não tenho nenhuma dúvida que os eventos esportivos iam girar mais até. Eu vejo, quem sabe, nós temos clube representante no Campeonato Paraense, onde nós fôssemos mandantes aqui. Tem também no futsal. Eu não tenho dúvida, que ele não ficaria com as portas fechadas. Teria sem movimento. O que não pode mais é essa timidez. Eu vejo o tratamento que se dá ainda, igual candidato que quer impressionar, candidato às eleições, que quer impressionar, tem medo de dar pouca gente nas reuniões dele, nas palestras, nos comícios. Ele faz num lugar pequeno.
Então, ele tem que ter a coragem, ele tem que ter o entusiasmo de fazer e acreditar que ele vai poder arrebentar. E Semana da Pátria, ora, nós somos mais de 130 mil habitantes. Pois é, a cidade cresceu A muito. cidade cresceu demais. Aí, embora Tracuateua tenha os Jogos da Semana da Pátria, Augusto Corrêa, estão evoluindo, mas ainda assim muita gente vem de lá assistir. É porque a dimensão do daqui, hoje em dia a repercussão do daqui é um negócio repercussão, impressionante. e eu espero em toda a estrada, em toda a circunvizinhança, na capital principalmente. Então, assim, não tem que parar em 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, tem logo que fazer. Quem pensa grande está Porque melhor. quando foi, Cláudio, eu quero puxar da tua mente, esse ginásio foi construído quando, inaugurado quando? Ele é dos anos 90. Não te preciso propriamente o ano qual. Eu lembro que o ano dele inaugurado eu cheguei a vir aqui. E o piso era bem ruim, eu me lembro. Hoje em dia o piso está melhorado. Agora, se tu observares a estrutura, levou mais pintura, mas é a mesma de arquibancada, desde o tempo de inauguração. Não foi para conforto. E isso, algumas pessoas, eu conversei com alguns diretores, alguns atletas, eles perceberam que a necessidade de uma reforma urgente para ter mais jogos. Ou ampliação ou um ginásio novo. Para ali não tem mais para onde ir, porque tinha um terreno do lado, Já foi negociado. já tem uma obra lá, eu não sei, Já tem acho uma que é uma conveniência que está exatamente. surgindo, brotou ali. Então já não tem mais. Nem para poder. Um dia pensei nisso, um dia quando eu fui secretário, você lembra, em 2011, eu falava dessa possibilidade de ampliar para ali, inclusive bloqueando aquela rua, o final da Américo de Souza ali, para poder dar mais espaço, que era a parte de subida de arquibancada. Pensamos em cabine do outro lado também, porque além hoje do rádio, das equipes de rádio, de televisão, tem as equipes das redes sociais, de transmissão através dos canais de YouTube e tantos outros. Que é uma coisa de uma difusão extraordinária, que Extraordinária, não pode deixar de atender. Né? E eu não sei, eu te confesso que não fui em nenhuma noite dos jogos. Como tem essa oportunidade da gente assistir, eu não vou tirar o lugar de alguém que às vezes vai de tão distante, né? Alguém que enfim, vive mais do que eu vivo o futsal. Então, dá para assistir em casa, eu assisto em casa ou não, por onde for. Então, eu não sei se houveram mudanças. Não sei se houveram mudanças, mas eu estive na estrada que você esteve, passei na estrada que você passou, e eu não vi uma divulgação, entendeu? Eu estava trabalhando muito, quero te agradecer a possibilidade de ter intermediado a vinda do Ferreira aqui, foi através de você que eu cheguei no Ferreira, e para que trouxesse ele para conhecer, e olha... Ele voltou impressionado. E a matéria que a TV Liberal fez do jogo. 2 vezes, né, fez um lançamento, eu fiz um vídeo para o Mundial Pará. Na terça-feira... Na quarta-feira. Na quarta-feira, agora passada. Sim. No dia do encerramento da competição, no programa da manhã da TV Liberal, nossa conterrânea Thaís Assis, que é daqui da cidade, a Thaís Assis, ela ganhou 2 camisas de clubes, uma foi do Amigo da Cevada. Foi na terça-feira. Amigos da Cevada. E ela ficou impressionada, elogiou, agradeceu. Marcos lá do posto Caeté, que é... Então isso tudo é feito. Isso é tudo feito, é tudo de divulgação. Tudo é feito. Aí o Sinaldo esteve com o Ferreira, entregou, eu estava presente. Ele foi lá no Aquaville Park, o Sinaldo esteve também, entregou uma camisa da Tuna. Eu não sei se... Sim, ela foi exibida. Ela exibiu os dois, exibiu as duas camisas. Mostrou e o Sinaldo vai vir aqui para a gente falar desse trabalho. O Sinaldo está confeccionando camisa para time do Japão. A Fila.com já rompeu barreiras, fronteiras, tanto do Estado quanto já do é país. Transcontinental. Então, do outro lado do Atlântico. Então, isso tudo começa a mostrar que a gente estava certo na ideia de trazer o Ferreira, trazer o Cláudio aqui. Cada vez que a gente vai falando, vai trazendo, vai olhando, né, vai tendo esse olhar, a divulgação vai acontecendo. Com certeza. Tá? Ninguém é adversário de ninguém. Mas, Cláudio, então eu não vi, entendeu? Esse estímulo todo. Eu fico, às vezes, a me perguntar: por que só o Carnaval merece todo o investimento que recebe? Por que só o Festival Junino merece? Eu lembro uma fase... Então, precisa a Semana da Pátria. A Semana da Pátria ela é uma instituição. Eu não vou dizer a forma que o Edmilson Rodrigues disse sobre o Sírio, porque agora deu para isso. Qualquer coisinha que você fala, vem um mimimi, fazem cortes, né, entendem errado. Tá?
a Semana da Pátria, ela é uma instituição do povo de Bragança. Como é o Círio, como é a festividade de São Benedito, não tem dono. Tem gente que gosta de querer botar o troféu dentro da camisa, é meu, eu que faço, eu sou o dono, eu sou para sempre. Não é assim. Essa é uma instituição do povo de Bragança, por isso é que a gente está falando aqui tão abertamente a respeito da possibilidade de um novo ginásio. Sobretudo as autoridades não entenderam ainda a grandeza desse torneio da Semana da Pátria. Eu lembro, nesse aspecto, uma frase de um técnico que passou em Belém, na Tuna Luso-Brasileira, uns 30, 40 anos atrás, Aurelino Beltrão, ele era do Sul. Mas ele ficou tão impressionado naquele tempo com a grandeza de Remy e Paysandu, o que ele via das torcidas, o que ele via de movimentação quando tinha um clássico. Ele disse a famosa frase, hoje marcante: Remy e Paysandu são dois bois que não sabem a força que têm. Aqui, para o jogo da Semana da Pátria, esse torneio são os bois. Estão faltando alguns entender a grandeza que esses bois têm. Eles são bem maiores do que isso que a gente está tendo aí. Dá para fazer muito mais. Cláudio, a sua opinião a respeito, Cláudio, você que tem já com esse tempo todo transmitindo, acompanhou, desde quando era permitido apenas um jogador de fora. Isso já virou polêmica, já virou discussão. O que tem contribuído ou que tem até retraído, tá, a melhoria do futsal, dos jogos da Semana da Pátria, a possibilidade de virem 3 jogadores de fora? Eu tomei como surpresa primeiro o seguinte, o exagero de 3, mas já me disseram, não, o jogador daqui está sendo até mais valorizado, mais bem pago que o de fora. Sim, tudo bem, tomara que seja, mas eu acho um exagero 3 em algum time. Eu sempre balancei. São mais da metade, né? São 5. Eu sempre balancei porque eu sou engenheiro. Veja bem, você está com mais de 50% do time ocupado com vagas para fora. E mais um detalhe, eu tenho acompanhado sempre todos os anos. O jogador local, às vezes, ele sai de quadra, muitas vezes. Dificilmente quem vem de fora precisa justificar. Só se ele se bater, se um dia ele tiver, senão ele fica jogando o tempo todo. Eu acho exagerado. O treinador gela, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer o torneio, que era um jogador só. Eu acho que 2 é o limite, menos de 50%. 2 é o limite, mais que isso é exagero. Eu não vou falar nome de times aqui, entendeu? Não ser taxado. Mas um jogo que eu assisti na segunda-feira à noite, tinha um jogador do time, um jogador de fora, que ele mandou quase a metade do jogo no juiz. Sim. Ele com cartão amarelo toda hora, peitando, empurrando, dando falta. Se fosse daqui, se fosse um jogador de Bragança, ele tinha levado o segundo amarelo e tinha ido para casa mais cedo. Alguns jogos foram assim, muito de respeito. Ainda precisa disso. A gente fica olhando, me entristece as imagens, às vezes do diretor ir para lá, quase tomar conta da mesa. Esse é um outro detalhe. Eu acho que precisava haver também nos ginásios mais amplos uma separação, uma proteção de quem fica na comissão técnica com quem está passando. E autoridades só faltam subir na mesa ou entrar na quadra, cada um tem que ser. Quando dá um lance que uma comissão técnica não gosta, invade a comissão e invade o reserva. Exatamente, aí vira o tumulto, volta, aí tem que esperar essa boa vontade. Você quer ver uma outra coisa que eu observei este ano nas transmissões na rádio? E você sabe que, infelizmente, aí tem que separar o joio do trigo. Só são os times grandes que fazem isso, só são diretores grandes. Uma coisa que eu observei este ano, que eu acho que tem que acabar, isso aí está sendo muito corriqueiro, enfeia, inclusive, desgaste. Acaba um jogo, as súmulas são assinadas bem com antecedência, a gente observa o serviço anunciado. Está começando, às vezes, um jogo, já estão chamando os times de jogo seguinte. Exatamente. Então, quando acaba um jogo, está tudo pronto. E aí você fala, quando é um time mais aquinhoado, quando é um time mais forte, demora, às vezes, o tempo de um jogo só para começar ou para ele entrar em quadra. Porque ele entra com toda a diretoria, entra com faixa, entra com medalha, entra com uma rainha portando bandeira. E aí se perde um tempo danado. Teve um jogo agora, nesta semana, desse torneio, que eu contei de relógio. Entre um jogo e outro, a demora para a entrada em quadra e começar a partida demorou 17 minutos. As partidas, sem ser o dia da final, são 15 em cada tempo. Olha aí, mais de um tempo de jogo. É um absurdo, isso não pode. É por isso que às vezes atrasa e muita gente até sai antes de acabar. Teve noitada aí que passou de... Madrugou, né? Madrugou, não pode. Isso aí nunca pode passar de 11, 11h30 no máximo. Tem que haver um redimensionamento nessa programação. Está um pouco exagerado. Perfeito. Cláudio, e quanto aquilo que circulou muito essa semana,
Nós falamos desses jogos, daqui, a presença do Ferreira, a sua presença. Qual um formato melhor? Porque eu gosto desses dois lados. Eu gosto da gente apontar, porque você precisa, às vezes, estalar o dedo para alguém se espertar, para alguém ver se realmente, olha, isso aqui está errado mesmo, a gente precisa fazer. O Ferreira nos falou, conversamos aqui da possibilidade de integrar mais, deixar mais legado, porque realmente acaba os Jogos da Semana da Pátria com todo esse investimento que acontece, e ele precisa ser feito, o investimento público precisa acontecer mesmo, porque, olha, o hotel que você ficou todo o tempo lotado, em todos os hotéis, restaurantes, praia, balneário, tudo cheio. Você se vira. Então, olha o que gira em torno da Semana da Pátria para o tratamento que a competição tem recebido. O tratamento. Eu lhe confesso, por exemplo, eu fui atrás de um releasing, eu fui atrás de um conteúdo. Contra a dificuldade para roubar. Eu não recebi, eu fui atrás, eu procurei. E olha, tem coisas lá fora. Aí você tem que pesquisar de postagem por postagem. Teve clubes que me deram um material para que eu pudesse mandar para liberar. Olha, a gente atrás de ajudar, de divulgar, e eu não recebi. Ainda é mal entendido. Mal entendido. E detalhe, né? É algo que acontece de um ano para o outro. Entendeu? Parece a loteria esportiva. Ela tem mais de 100 anos e ainda é teste. E você quer saber uma coisa? Tem coisas tem assuntos que circundam em torno de toda a programação da Semana da Pátria, que atrai muita gente, sobretudo porque do feriado 7 de setembro muita gente desloca da capital, de outra cidade vem para cá. E tem uma coisa que já acontece em Bragança há algum tempo, e é hora de quem entende desse assunto, ou pode entender e resolver. É o problema bancário aqui. Semana da Pátria, ontem aconteceu a mesma coisa que eu já vi uns anos atrás. Você vai certas horas nos bancos públicos, não tem dinheiro para sacar no caixa eletrônico. Um absurdo isso. Você quer ver outro absurdo? Bragança, afora os bancos, não tem caixa eletrônico. Um supermercado que inaugurou agora tem um, mas vai lá sacar. Você primeiro vai no caixa eletrônico e dá como se fosse uma autorização para sacar, tipo um comprovante. Você vai no outro caixa, espera entrar dinheiro no caixa do supermercado para receber. Uma fila enorme, você perde um tempo danado. Numa cidade turística como Bragança, era para ter caixa eletrônico na praia do Juruteiro. Na praia do Juruteiro. Caixa eletrônica aí é labirinto. Que é isso? Isso é uma coisa que tem que acabar. Um amigo meu aqui disse, Cláudio, eu estava comentando isso numa roda, disse, Cláudio, aconteceu uma vez aqui, em época de Semana Santa, um casal, ele gringo, parece que era um espanhol, e a menina cearense. Aí estava em Belém, com as novidades da Juruteiro, vieram para cá e foram para a praia. E acabou o dinheiro dele, passando em Bragança, foi numa agência bancária aqui particular, quando ele tem conta, não aqui, tinha conta que eles moram em Fortaleza, no Ceará, mas foi no banco daqui para sacar o dinheiro. Simplesmente o cartão dele não conseguiu safar a situação. Ele sem dinheiro para voltar. O amigo teve que emprestar R$100 para esse turista, e ele, sem conhecer a pessoa, devolveu esse dinheiro tipo uma hora depois, porque ele chegou num caixa aqui de banco particular, nem o cartão dele entrava. Imagina, um turista. Então, o turista ele só volta onde ele é bem atendido, você sabe? Com certeza. Ele só volta onde ele é bem atendido. Então, são detalhes que a gente não está aqui fazendo graça, não está querendo tirar direito de ninguém, nem especificar de ninguém, está chamando a atenção. Isso. Coisas que precisam mudar para melhorar na nossa cidade, que ninguém gosta mais de Bragança que eu, pode gostar igual, mas mais com certeza não. É preciso dar esse choque de realidade. Porque assim, muita gente, a comunicação ela não tem feito questão. Eu vejo um novo momento. Eu acho que está acontecendo uma transição, não sei se por causa do digital. Mas ela não pode demorar, tem coisas que usam. Entendeu? Então eu tenho acompanhado aí, eu não tenho visto as pessoas, quem mexe com a comunicação, faz, olha, vamos mostrar o caminho aqui, vamos tentar melhorar. Olha, não é do esporte, mas você não é só do esporte. Nos últimos 10 dias, foi absurdo o número de óbitos na BR-308, que liga Capanema a Viseu.
Que por O que é que sinal, está acontecendo? que, por sinal está bem mal conservada, como diz O que é que está acontecendo? Capanema Bragança, a mesma coisa. Acidente de carro com moto, acidente de caminhão com carro, acidente de carro com bicicleta. As Sabe uma pessoas coisa? estão morrendo aí nessa Sabe que eu BR. O noto que é que está muito? acontecendo? Sabe que eu noto muito Nós no temos, interior? né? Nós temos esse monte de deputado federal, é tanta Sabe que eu é noto tanto particularmente em investimento, Bragança, mas em quase todo o interior, é impressionante a quantidade de menores em motos sem capacete. Não tem fiscalização. Tem. Primeiro que o menor numa moto já é proibido, e ainda sem capacete. E quando a gente encontra 4, 5 pessoas numa moto, todos sem capacete. Como a gente vê isso por aí? É um absurdo isso. Uma coisa tem que acabar. Está colocando em risco não só as pessoas que estão na moto, como as pessoas que estão no trânsito, sem estar montado na moto. Então, algumas coisas precisam ser ditas, né? Precisam ser cobradas. Eu quero receber a cobrança que me é devida, de imprensa, né? De alguém que tem influência, que tem, né, peso no que fala, peso no que mostra, né, e que se propõe a fazer essa parte. Então, Cláudio, o Ferreira nos abriu uma ideia de que os jogos da Semana da Pátria fossem agregados a, por exemplo, a um conteúdo para que chegasse mais longe, né? Porque, quando você lembra, agora eu falei do estádio lá de Manaus, como eu falei, eu não posso fazer julgamento político de não ter vindo para o Pará. Não foi desunião dos paraenses, das autoridades paraenses. Eu vi mais a ideia do coração da Amazônia. E também do empresariado, Zona Franca, Zona pesou Franca, muito, pesou. né? E os Jogos da Semana da Pátria, para que eles atinjam a grande mídia, para que realmente fique esse legado, houve uma sugestão, deixa eu levar durante os Jogos, as escolas, crianças levando para entrar no ginásio, as pessoas para entrar levam uma semente de alguma planta, para daí Você quer ver uma coisa? mais na frente virar um parque municipal. Mas sempre que a coisa que eu cobrei aqui, você tocou no assunto. Se você quer ver a Semana da Pátria ser bem divulgada, a organização tem boa antecedência quanto vai começar em setembro, daqui a um mês começa, tudo bem. Foi sua equipe de comunicação para fazer o seguinte: visitar a grande imprensa da capital, levando a programação, levando um brinde qualquer. Você visita a redação dos jornais, redação das rádios, redação das TVs, todo mundo vai se interessar. Mas tem gente que nem sabe que está vendo o jogo da Semana da Pátria. Sabe porque vê agora na televisão, vê no rádio, a gente viu. Mas isso realmente devia ser levado à grande imprensa, que isso acontece todos os anos. E quando fala de Bragança, na capital do Estado, na comunicação da capital do Estado, temos quem está lá? Está Cláudio Guimarães, está a Thaís, está o Jorge Luiz, quem mais? Tem um monte de gente. Um monte de gente de Bragança. E além de Bragança, aqui do Nordeste paraense, eu não tenho nenhuma dúvida que iriam fazer todo um furor disto aí. Você está tocando um assunto sobre Bragança. Eu lembro quando foi inaugurado o estádio de Paragominas, o famoso gol do Zé Augusto 1-0 na seleção de lá. Nesse dia, 6 rádios estavam transmitindo o jogo lá. 6. 4 de Belém, uma de Castanhal e uma de São Miguel do Guabá. A de Paragominas não, porque estava fazendo com a gente, embora tenha vocês. Eram 6 rádios transmitindo a partida. Todos os 6 locutores eram Bragantino. Todos 6, das 4 de Belém e das 2 do interior. É uma coisa inédita, quer dizer, aqui é o berço do locutor esportivo, parece. Isso, se for esticar a comunicação aqui com facilidade. Então, o Ferreira deu essa ideia. O que o Cláudio, que conhece mais de dentro os Jogos da Semana da Pátria, que o Cláudio deixaria de conselho, poxa, precisava, além do que já foi dito aqui, algo de forma bem especial. Por exemplo, você como imprensa, como são as cabines dessa imprensa? Esse começa por aí. Bom tratamento para a imprensa. Local adequado. Já é bom tratamento? Não. Ainda não. Você está dizendo que precisa. Precisa. Quer ver uma coisa? Anotar. O ginásio Corolão não tem sanitário na cabine de imprensa. Aí a pessoa às vezes precisa ir, tem que descer para o vestiário do satélite ou atravessar pelo meio da multidão para o outro lado do ginásio. É necessário que tenha um sanitário na cabine de imprensa. Você quer ver uma outra coisa? Eu acho que Mas foi pelas fotos que eu vi, ampliaram, mas foram 2 cabines climatizadas para outros interesses, não para a imprensa. Você sabe uma coisa que eu acho que está faltando realmente? Eu, como agrônomo, nós temos uma frase no meio rural antiga, mas
se adequa bem à situação do Jogo da Semana da Pátria com efeito divulgação que não é como deveria ser. No meio rural tem uma frase que é o seguinte: o ovo da pato, além de maior que o da galinha, é muito mais nutritivo. Mas ninguém come ovo da pato, come o da galinha. Sabe por quê? Porque quando ela põe, ela cacareja, ela faz a sua propaganda. Então o que está faltando é isso, é fazer a divulgação. Se não fizer, não adianta. A divulgação é a alma desse negócio. Precisa ser mais divulgado, sobretudo da grande imprensa da capital, que é o momento que você é procurado. Quer ver uma coisa? Por que se divulga campeonato interno de clube? Por que se divulga a disputa de judô? Por que se disputa o nocaute? UFC. Não, o nocaute o nocaute na violência. É o professor que faz isso há já 20 anos com apoio de autoridade. Toda a imprensa divulga e copia, porque ele vai de redação em redação, de jornal em jornal, vai de rádio em rádio, TV em TV com a sua equipe, divulgando bem antes. Nocaute na violência é do Zezé do Boxe, é um serviço social espetacular que faz. É com adolescentes da capital e do interior, geralmente 50 a 60 academias se inscrevem. Exatamente para, em vez de estar na droga, estar entrando no vício, praticar o esporte, praticar boxe, praticar muay thai, praticar artes marciais, essas coisas. Cláudio, vamos vamos rodar 210 quilômetros agora, vamos sair de Bragança, vamos chegar em Belém, vamos chegar na sede, na capital do futebol, né? E os nossos times, Cláudio, o que está acontecendo com o Remo e Paysandu? Um já foi, o que já foi está em cima do cemitério Santa Isabel, olhando o buraco que está sendo cavado, o que já foi cavado para enterrar o outro. Né? O futebol do Pará, eu sou muito criticado às vezes porque dizem que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista, há uma grande diferença. Sabe por quê? Eu me acostumei na fase áurea do futebol do Pará com as grandes conquistas, e conquistas expressivas. Quando o nosso time saiu de Belém, ganhava Flamengo, São Paulo, Internacional, na casa dele. Hoje a gente perde em casa para o ABC. Hoje a gente é eliminado em casa pela confiança e pela aparência. Nem de A a Z, basta no ABC. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa. Primeira coisa errada que se faz, essa história de passar a contratar executivo de futebol, que raramente não tem capacidade para tal, e é gente que não tem o conhecimento dos grandes clubes. É gente viciada no Nordeste, viciada no interior de São Paulo, viciada no interior gaúcho. Antigamente os clubes funcionavam, sabe por quê? Era o dirigente com o técnico, os dois que iam contratar. Aí o cara se anunciava, era recebido no Flamengo, no Fluminense, no Internacional, no Atlético Mineiro, e trazia bons jogadores aéreos, jogador estourando idade, jogador que queria aparecer. Rafael Moura, quando veio para o Paysandu, ele tinha 20 anos. Trouxeram do Atlético Mineiro, ele estava sem chance lá. E veja a carreira que o Remo teve no futebol. O Ailon, há pouco, foi a mais recente vida para o Paysandu, que se perdeu tolamente com a volta dele para o Sul. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: me mostra uma grande conquista do futebol do Pará, que o time que conquistou não tenha tido uma metade dos jogadores locais. Vamos lá. Começa 85 com a Tuna Luso Brasileira, a primeira campeã nacional da Série B. 6 jogadores da terra eram titulares. Vamos só para as grandes conquistas. Você pega o Paysandu de 91, campeão da Série B. 7 da terra eram titulares. Você pega o Paysandu 2021, segundo título da Série B. 5 da terra eram titulares. E sem contar muitos da terra, ficaram 2001. Ficaram no banco de reserva, em 2001. Vamos ao Paysandu da Copa dos Campeões e excelente papel na Libertadores da América. 4 da terra e 2 que já estavam aqui, Lecheve e Sandro. Já tinham vindo da Tuna, já estavam familiarizados com o futebol do Pará. E deu certo. O Remo de 2005, 5 regionais jogavam no time. Então, se olha as grandes conquistas do futebol do Pará, sempre teve o sangue paraense. Sabe por quê, Laís? Há uma grande diferença do jogador da terra, não pode ser qualquer um, ele também tem que ter qualidade, para o jogador de fora. O jogador de fora, ele vem, deu certo ou não deu, ele vai embora, fica por isso. O da terra, não. Ele chega na parada de ônibus, estão zoando ele. Ele chega no prédio ou na casa onde ele mora, estão zoando ele. Ele é sempre cobrado. Ele é muito mais cobrado que os outros. Então ele sente a responsabilidade de sua camisa. Ele é daquele que não beija a camisa para fazer propaganda. Ele beija porque ele gosta realmente. E ele vive a emoção de ser uma pessoa da terra. Eu lembro que o Remo, uns 6, 7 anos atrás, fez um time sub-20 e foi até a penúltima fase da Copa do Brasil, eliminando Vitória, Flamengo, quem vinha pela frente. O Remo, time sub-20. E nesse time tinha um jogador chamado Natson, volante, muito bom, que acho que desistiu de tanto ser desprestigiado no futebol do Pará. E uma vez deu uma entrevista na Rádio Clube que disse tudo aquilo que eu queria dizer. Não, o problema do jogador local, primeiro, quando a gente chega para treinar,
Não tem um dirigente, um integrante da comissão técnica, não tá. Você já tomou café? Como é que está o seu dia? Como é que foi o dia na sua casa? Seu pai e sua mãe estão bem? Você dorme bem? Não pergunta. Tem jogador que chega e diz que nem tomou café porque ele não tinha café para tomar. Aí o jogador que vem de fora, ele é recebido no aeroporto pelo dirigente. Ele vai para o hotel de boa qualidade, ele tem café, almoço e janta de primeira qualidade, tudo o que ele quer dão, às vezes até carro para ir para treino. Quando chega no fim, ele não resolve, entra na justiça e ainda ganha tudo do clube. Outra coisa, o jogador regional, se ele entrar 5 minutos, ele tem que ser o craque do jogo, senão não serve. Tudo é cobrado. Eu cito o exemplo do Darley. O Darley perdeu um gol feito na partida contra o Vitória da Bahia lá. O jogo estava 0-0 quando ele entrou e seja o gol, ele teve a chance de fazer. E realmente é um jogador que eu prezo muito, que eu gosto, que ele é voluntarioso demais, eu gosto de jogador assim. Para mim ele é Augusto de agora. Mas ele não teve a categoria para fazer, isso é uma verdade. Meu irmão, toda vez que querem relacionar um gol perdido, relacionam um gol do Darley. Se esqueça que no jogo do Vitória, da fase classificatória, que também foi na Bahia que o Paysandu perdeu, o Toscano perdeu um gol pior que aquele. Só ele e o goleiro na pequena área, mas é o Toscano e ninguém fala. Agora, no jogo mais recente do Paysandu também, o Marlon perdeu dentro de casa com a ABC. Só ele e o goleiro na pequena área. Mas é o Marlon, ninguém fala. Se fosse o Darley, já tinha sido, talvez, com 3 perdas dessas, tivesse sido limado do clube. O que é que a perícia científica encontrou? Você estava transmitindo o jogo, encontrou naquele gramado que desviou aquela bola do gol contra o Paysandu. O que é aquilo que aconteceu? Que vento aquele? Aquilo foi uma fatalidade, mas eu acho que aquilo ali está sendo muito jogado para dar desculpa. O goleiro falhou do lance. Pode ter tocado ou não ter tocado. Ele saltou mal. Eu acho que ele imaginou que aquela bola fosse até para fora. Que ele veio tão displicente para o gol. É bem verdade que a falha começou aqui atrás. Ali tinha que ter zagueiro para cobrir. Mas já que ninguém cobriu, a bola ficou para ele, o goleiro tem que estar atento naquela bola. Você vê que ele vai... Ele achava que a bola talvez fosse para fora. Ela realmente bateu na linha da cal e deu um ligeiro desvio, mas foi culpa dele. Tá? O goleiro está ali, tem que saber. Se ele abaixa um pouco, ele abafa aquela bola. A bola quicou e cobriu. Ele perdeu o tempo da bola, como se diz. Se ele chega um pouco adiantado, ela é no mínimo bater nele. Que situação está o Paysandu agora? Eu sempre digo o seguinte, todos os anos aí, você vai fazer conta e vai não sei o quê. O Paysandu repete por hora no passado, né? Foi excelente na primeira fase e beija a lanterna na fase decisiva. O Paysandu, ele não quebra a sua esperança do torcedor, ele quebra uma calculadora todo ano. O problema é o seguinte, o Paysandu, ele está naquela de não adianta só ele ganhar os 3 jogos que faltam, que ele depende de uma série de combinações de resultados. A situação dele é mais difícil. A única situação mais difícil que a dele no futebol do Pará é a do Remo, que já foi eliminado. Já foi eliminado. Eu estava vendo o Ferreira fazer lá umas contas no Bom Dia Pará, e ele falou tantos se. Eu me lembrei de um amigo meu dos Campos de Bragança, que ele dizia, se a vovó tivesse 2 carreiras de peito, ela era uma porca. Quer ver outra coisa? Tu quer ver outra coisa, Luiz? Isso é um absurdo no futebol do Pará, e eu não sei como os conselhos deliberativos, conselhos fiscais permitem. Como é que se elege diretora desses clubes só para assinar papel e ganhar ingresso para ir para uma cabine no estádio? Não estão preocupados com nada. Como é que o Remo me contrata 32 jogadores numa temporada? Até o meio do ano. E o Paysandu 34, nenhum dos dois forma time. O Paysandu contratou 8 atacantes, não tem um centroavante para fazer gol. O Paysandu tem 3 atacantes somados dá 104 anos. Ganha cada um 50 mil por mês. Fora outras despesas, é salário. Está tudo errado, quer dizer, é influência do executivo, que para mim é uma praga hoje no futebol. Porque, infelizmente, o que acontece? O executivo conhece todo mundo e já disputou agora. Você quer que um zagueiro? Eu tenho um lá no Ipiranga de Erechim, que já é um amigo daí lá que ofereceu, não tem nada a ver com ele. Quando viaja, ele já passa. Antes era o fax, agora já manda o zap e diz: faz as tuas malas. Tu sabe de uma outra coisa? Eu acho bacana quando chega assim no executivo. Não, mas esse jogador aí, o Alailson. Em 2018 ele foi artilheiro da Aparecidense. Pô, já estão 4 anos depois. Não, 2005. Ainda desse chamou jogador. Não, em 2005 ele foi o melhor jogador do Macaé, que é o Pipi. Pô, 2005. Meu irmão, olha o tempo, são 17 anos. Naquele tempo tinha 20, ele está com 37. Cara que está durando 5 anos jogando futebol, já está bom. E outra demais. coisa, jogador veterano no nosso futebol, com o clima que nós temos, jogador que já chega todo pregado, não pode dar, não tem condição física. Agora, a culpa dele não, a culpa é de quem traz. De quem traz. Mas enquanto estava os veteranos só, estava bom. E agora que vê esse monte de papudinho aí, principalmente no Remo. Dá até isso. Não, agora deu para ter papudinho, deu para ter
galanteador, que ela se metendo com menina de torcida e dá problema com a família. Tem tudo agora no futebol do Pará. Isso E que eu até acho. quando para, eles ainda vão lá para o outro município pegar, né? Ainda tem isso. É o que chega na mídia. Olha, o grande problema é o seguinte: está faltando muita coisa no futebol do Pará. Principalmente a organização. Segundo, ter critério para contratar. Terceiro, valorizar muito o jogador da casa. Já deixa eu encontrar um dirigente lá no clube que eu frequento, que eu sou sócio da Assembleia Paraense. Ele disse: vocês criticam muito, mas olha, fulano é daqui, já deixa. Que chance que vocês deram para o Dioguinho? Mostra um jogo inteiro que o Dioguinho fez. Agora eu te mostro o jogador que não jogou nada no Paysandu, joga 5, 6 partidas seguidas inteiras. Então, tem sempre aquele pé atrás com o jogador local, É igual o time da Semana da Pátria. achando que não dá certo. Não dá certo porque não dá oportunidade. A oportunidade é você repetir o cara. Se você não tiver uns 2, 3 jogos com um jogador regional, ele jogando inteiramente na posição que ele sabe jogar, você não pode avaliar se ele é bom ou não. Por que o jogador de fora tem essa liberdade? Você põe 10 vezes para jogar. Tem jogador. Você quer ver uma coisa? O Toscano é um bom jogador, tecnicamente é, mas eu não trazia. Primeiro que joga jogador de 37 anos. Onde passou, foi artilheiro, foi. Tem um gol no Paysandu. Já fez mais de 40 partidas. Gastou tudo nos outros, então, né? É a condição física dele que já não é a mesma. É a condição atlética dele. E agora, com esses desenvolvimentos que ele teve. Ricardinho. É o caso que eu falei. Agora estava comentando aqui. O Paysandu tem vamos primeiro dar um pulo no Remo. O Remo tem um NASP, do que se vangloriou muito, que é o melhor departamento médico que existe hoje. E diz até que é no futebol brasileiro. E sabe que é só médico competente. E uma vez eu encontrei com o Fábio Bentes, ele dizendo que eu estava sendo muito amargo nas minhas críticas com ele. Olha o NASP aí, a gente traz jogador que chega contundido e ele recupera. Mas aí que é o erro de vocês. O NASP não é para isso, vocês têm que trazer jogador bom, se adoecer, o NASP recupera. Aqui em Bragança a gente chama de funilaria. O carro chegou batido, você vai lá. Quer ver uma outra coisa? O Remo uma vez, isso é um absurdo dos absurdos. O Remo contratou um jogador veterano chamado Finazzi. Quando contactaram com ele, ele disse: não posso ir, doutor. Por quê? Não, no time que eu estava, semana passada, eu tive uma fissura numa das costelas, me dói. Mas tem um jogo importante no fim de semana, a gente queria matar. Não, doutor, não me enganar, não pode. Estava oferecendo 50 mil para ele. 80 mil, não quero, doutor. Eu sou um cara relativamente bem, já estou estabilizado. Eu não vou para aí, porque eu não vou render. Eu não estou bem. Não, vem. Choraram tanto, finais e resolvi. O Renato Pérez fez 7 jogos no Remo, não fez nenhum gol. Na hora que foram pagar o final, dando cheque sem fundo. Mas aí do sabia, ele levou. Né? Quando chegou lá, quando ele viu que era sem fundo, ele passou para advogado. O dirigente aqui, quando soube que ele estava passando para advogado, se apressou e passou para a conta dele o dinheiro. No dia seguinte, depositaram o dinheiro no banco. Ele recebeu 2 vezes o salário. Ainda teve, pelo menos, a delicadeza de, quando observou o negócio, devolver para o Remo outro dinheiro. Esse é o lado do Remo. Ricardinho, atualmente. O Ricardinho, quando foi contratado, eu tive cuidado de dizer: a gente pesquisa, a gente acompanha, a gente não é nem um tolo com o tempo que eu entendo de imprensa. Olha, Ricardinho, realmente, como jogador de futebol, se jogar a bola para cima, dele controlar, bater, o craque. É jogador de primeira divisão. Agora é um jogador que, primeiro, não aguenta tempo de jogo. É um jogador que só viu contundido. Ele mesmo disse numa entrevista, como vou cobrar: essa é a tua contusão? Essa contusão tem 17 anos, eu joguei em grande prova. Ele mesmo foi honesto, sem querer. Há 17 anos que ele tem essa contusão. Ele está com 37 anos de idade, quer dizer, com 20 anos se contundiu. Aí você pega o histórico dele, no começo da carreira dele, era craque e titular em qualquer time. Você pega dos 10 anos para cá, chinelinho, pode ver. 2 partidas, 3, 4, sabia. Fez um contrato com o Paysandu, ele, o empresário, não sei, inteligentemente, que vai até o ano que vem. E está sem jogar. E agora criaram uma situação pior, que essa eu rio às vezes para cá. Ricardinho na delegação. Eu não sei, não pode jogar como é que é. Não, ele vai no meio dos atletas, porque ele é bom de vestiário. Ele dá palestra, ele é o coach. Meu amigo, isso não resolve. Quem dá palestra é o técnico. Se isso resolvesse, era só pegar e jogador, colocar, a gente ganhava todo. Tem que botar pelo menos para dançar TikTok. E aí Então, talvez tem essas alguma coisa. esses mares no futebol do Pará. Agora cada um com uma folha de 1,1 milhão. O Sampaio São Correia. iguais. É, As folhas são bem mais a ou menos. diferença é pouca coisa do outro. Tem com jogador. Você tem um prêmio em Bragança, o Adinho, que ele disse que do Remo eram uns 500 e do Paysandu. Não. Porque toda derrota do Remo ele dizia que era por causa da folha de pagamento. O próprio presidente do Remo disse Porque eu ouvi que era 1,5 milhão. 1,1 milhão. Achei que a do Paysandu era Do mais. Paysandu é nessa faixa também.
Agora, uma folha dessa, aí Sampaio Corrêa, que todo ano não cai nem desce, cai na intermediária da Série B, tem folha de 550 mil. Nós fizemos um levantamento da Série C, Paysandu Remo tem as maiores folhas. E as folhas de Remo e Paysandu superam 7 clubes da Série B. Claro, os 4 que estão caindo e mais 3 que estão... Não é culpa da torcida não, Cláudio, que não abandona, que é tão apaixonada, que é cega. Esse que é o mal, mas que é bem. Essa torcida é impressionante, como ela é enganada. É só ter uma chance de classificar ela em top estádio, em top estádio, em top estádio, e não tem retorno. E a gente fica se lembrando do passado. Porque há pouco tempo atrás, não vai muita gente com um jogador regional resolvia a parada. Eu contei um dia desse uma parada que me disseram, rapaz, no dia que Paulo Cecim morreu, o finado Paulo Cecim, em 2004, teve um Paysandu e Guarani no Mangueirão. O Paysandu precisando ganhar para permanecer na Série A. E o Guarani, se perdesse, caía. O Guarani estava ganhando de 1-0 dentro do Mangueirão. Eu lembro que eu estava no Mosqueiro, eu não trabalhei nesse jogo. Foi quando teve o episódio do falecimento do Paulo Cecim, que ele morreu lá em Mosqueiro, num acidente doméstico. E eu fiquei passando a notícia para Berlim, mas depois fiquei acompanhando o jogo. O Paysandu virou esse jogo para 4-2. Sabe quem foi o craque do jogo? Balão, fez 2 gols de cabeça, com 1,60 m que ele tinha. E o Guarani tinha um timaço. O Paysandu permaneceu e o Guarani caiu. Então tem história no futebol que a gente fica perguntando como é que com esses caras nesse tempo deu certo e agora não dá? Assim como existe, pior do que está não fica, está melhor do que era há 10 anos atrás? Muito pior. Muito pior. A prova é que se você buscar até 2000, vamos buscar até 95. O Paysandu era Série A e o Remo até 94 foi Série A. Daí para frente ficaram alternando, mas mais na Série B. Nós já estamos, o Paysandu já está há 4 anos na Série C e o Remo deu uma subida no mesmo. O Remo conseguiu incrível. Apanhou a sair e desceu. No mesmo ano ele subiu e desceu. É um negócio que não dá para entender. Você tem a chance de subir e não se prepara para se manter, pelo menos ali, com as torcidas que temos. E o pior, você tocou no assunto de torcida que eu acho interessante. Tem clube aí no futebol brasileiro que está bem pra caramba, veio público no estádio, 4 mil torcedores, 2.500. Aqui 4 mil é treino. Que é treino. Aqui tem a história do treino virar atração. Treino aberto. Treino aberto. Aí a torcida vai toda. Aí compra, igual eu, compro o cartãozinho de torcedor. Esse negócio de sócio torcedor, o Paysandu com a boa campanha no primeiro turno deu uma disparada para 7 mil torcedores. E aí é um fracasso aqui. Eu sou um deles. Pois é. É uma coisa impressionante. Falta. O Edir Proença, quando era vivo, ele dizia: o que está faltando no futebol do Pará é curso para dirigir, mas continua faltando. Cláudio, a comunicação está no sangue da família, né? Pois é, como tem, né? Tem vários, e chegando mais, e tem Trisha Paloma, sua filha. Hoje em dia ela é blogueira, ela tem o seu A Casa Como Ela É, ela trabalha com muitas empresas, graças a Deus, sabe, largou a televisão porque não teve mais tempo e, graças a Deus, está ganhando mais dinheiro. Está a vida independente dela, mas a Trisha, ela teve realmente uma participação muito interessante na televisão. Engraçado, a Trisha nunca foi de rádio como eu. Ela começou com o Matoso na SBT, Matoso convidou. Sempre que ele foi ligado a casa, via que ela falava bem, desembaraçada, falava, vamos fazer um teste lá para ser repórter na SBT. Ela foi, aí deu certo. Aí da SBT ela foi para a RBA passou para a Liberal. Na Liberal ela trabalhou 6 anos. Trabalhou no jornal, propriamente dito, um dia depois passou para o esporte. Ficou aproximadamente 1 ano e meio no esporte. Nesse período do esporte foi quando houve a Copa do Mundo 2014. A equipe da Globo de Pernambuco, ela foi quase que toda a trabalhar na Copa do Mundo nas várias cidades onde tinha Copa do Mundo. Embora Recife fosse uma sede, mas tinha nas outras sedes. E a equipe não era grande. Eles começaram a pegar gente de outros estados. Aí levaram a Trisha. A Trisha passou do mês todinho da Copa trabalhando na Globo Recife. Quando acabou a Copa do Mundo, ela foi para a TV Sergipe, filiada à Globo também. Passou lá mais uns 6 meses. Depois ela voltou para Belém. Ainda trabalhou aproximadamente uns 3 meses trabalhou 2 campeonatos paraenses na cultura, apresentando aquele programa antes, durante e pré-jogo. Depois ela chegou no limite, ela entrou nesse assunto de influenciadora, criou o blog dela, que é orientação para dona de casa, de como arrumar casa, como compra, o que comprar, onde colocar, onde não gastar. Repita o nome do blog? A Casa Como Ela É. Casa Como Ela É. Não quis passar esses 60 e tantos anos que o pai já tem no rádio. Cláudio, ficaríamos bastante tempo aqui, né? Sem dúvida. Sem dúvida, tem muito assunto, né? Falo aqui, converso aqui com a enciclopédia do futebol. Bola para frente, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter intermediado esse momento que nós tivemos a oportunidade de divulgar os Jogos da Semana da Pátria, falar um pouco do nosso município.
falar um pouco das dificuldades que se passa, mas... E que se deixe bem claro, aqui não se está fazendo nada para diminuir, nós estamos fazendo para orientar e dar não o omelete pronto, mas orientando como se faz o omelete. Aqui ninguém quer diminuir ninguém. Até eu, porque eu sou um bragantino da beira do Rio Caeté, da margem esquerda, eu sou do Jutaí. E o meu pai nasceu na margem direita, no Arimbu. Então eu sou bem raiz, eu falo com conhecimento de causa. Quer ver o cara diz assim, o Cláudio é lá de Bragança, sou de Bragança com muito orgulho, mas não sou da cidade, eu sou do interior. Certo. Então, Cláudio, vamos deixar em aberto aqui o Eu Fiz com Ferreira para uma volta, um segundo episódio aí, vamos se Deus quiser. E mais uma vez, muito obrigado, um carinho imenso por você, admiração muito grande, e tenho certeza que este episódio, né, com todo o conteúdo que foi colocado, depois, né, as pessoas vão assistir os cortes aí, e vai servir muito. Eu acho que ele merece ser estudado. Esses 60 minutos que nós passamos aqui conversando, eles merecem toda a atenção que ele vai certamente contribuir, né, com o que se pensa do esporte. Eu agradeço e eu te falo que esse tipo de situação de entrevista eu faço com muito orgulho. Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que eu não me considero realizado no jornalismo esportivo, que ninguém é realizado. Muita gente diz, o que é a sua realização? Fazer uma Copa do Mundo. Eu fiz 3. Eu não me considero realizado. Transmiti na minha vida já 213 Remy Paysandu, 187 jogos da seleção brasileira ao vivo, no Brasil e no exterior. Então, eu acho que isso é muito orgulho para a gente, sobretudo para a gente que é da terra. Mas não acho que eu estou satisfeito com isso. Eu quero muito mais, claro. E vai ter. Vai ter que... A Guimarãesada é longeva. Quem quer se livrar da gente cedo, pois é. Desista, viu? Desista. A gente vai embora. Obrigadão, Cláudio. Valeu. Obrigado a você. Inscreva-se no nosso canal, espalha por aí, diz que está bombando o WG Podcast. Gratidão pela audiência, até a próxima.